Salve galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Fernanda Pena e tá começando mais um vídeo aqui no canal. O dimensionamento dos ambientes é algo que deve ser muito bem pensado quando é feito o projeto de uma casa. Os ambientes devem ser confortáveis e aconchegantes para atender melhor as necessidades dos moradores. O dormitório, sem dúvidas, é um dos ambientes mais importantes para você na sua casa, porque é onde você dorme, guarda suas roupas e demais objetos íntimos. Por isso, ele deve ser um ambiente repousante, bonito e organizado, com uma atmosfera acolhedora e relaxante. Dessa forma, é preciso prestar muita atenção no mobiliário, porque ele deve unir funcionalidade com estética. O quarto deve ter tamanho adequado para a colocação de uma cama, seja ela de solteiro ou de casal, geralmente mais alguns móveis, como uma cômoda, guarda-roupa ou criados mudos, além de um espaço confortável para a circulação de pessoas. Ou seja, para decidir qual será o tamanho de cada dormitório, é preciso pensar quais vão ser os objetos e móveis que vão ser colocados nesse espaço. Quartos muito grandes podem ter excesso de espaço, dificuldade para limpeza e muitas vezes dar ao ambiente uma sensação de vazio e de pouca utilidade. Por outro lado, se eles forem muito pequenos, por causa da falta de espaço, isso pode gerar um desconforto. Então é necessário você planejar muito bem e colocar o mínimo de coisas possíveis. Nesse vídeo eu vou falar sobre as dimensões ideais para os quartos de solteiro e de casal e dar algumas dicas para a melhor colocação dos móveis nesses espaços. O quarto de casal deve ser projetado com 12, 16 ou até 20 metros quadrados, mas isso varia. Por exemplo, depende do tamanho da cama que você vai colocar. Existe a King Size, que tem 1,5 por 2, ou a Super King Size, que tem 1,8 por 2. Então, quanto maior a cama, provavelmente maior deverá ser o seu quarto. Mas, se você tem espaço para fazer um closet, as dimensões do quarto podem ser reduzidas, já que não tem necessidade de colocar um guarda-roupas ali. Além disso, é interessante, mesmo que você não tenha costume de assistir televisão ou ter uma televisão no quarto, é legal você ter um espaço para o rack da TV, já com todos os pontos elétricos, porque se um dia você quiser vender sua casa, isso é um ponto positivo para ela. Eu vou deixar aqui no box de informações alguns links com exemplos de quartos de solteiros e quartos de casais para vocês se inspirarem. Agora eu vou falar dos quartos de solteiro. Como é pouco frequente que os quartos de solteiro tenham closet, é necessário que tenha um espaço para um guarda-roupa. Portanto, a medida ideal seria de 10 a 12 metros quadrados para a utilização de uma pessoa e de 12 a 16 para a utilização de duas, porque nesse espaço teria lugar para colocar duas camas, guarda-roupa individual para cada uma das pessoas, além de uma escrivaninha ou mesinha para estudos. Agora eu vou falar sobre a disposição dos móveis no quarto. Qual é a melhor distribuição, qual a melhor colocação para os principais móveis? Na hora de colocar os móveis, você deve levar em consideração os espaços de circulação. Deve ter no mínimo 60 centímetros da cama até a parede ou até outros móveis. Se você tiver um quarto muito pequeno, opte por um guarda-roupa com porta de correr, por exemplo. A cama é o maior e mais importante móvel do quarto, por isso ela deve ser posicionada primeiro. A posição ideal é a que deixa o quarto confortável e espaçoso. Mas uma dica é colocar a cabeceira na parede mais longa e voltada para a porta, mas não alinhada a ela, porque nos sentimos mais seguros quando temos visão total da entrada do quarto, mas não é ideal que a cama fique muito exposta. Então é necessário, ideal, que tenha no mínimo 60 centímetros de cada lado, tanto para a passagem quanto para a colocação dos criados mudos. Se seu quarto for muito pequeno, você não terá outra opção a não ser colocar uma das laterais da cama encostada na parede. Se ela for de solteiro, é claro, porque se for de casal complica muito. Porque dessa forma você terá uma área livre maior no meio do quarto. Mas você deve tomar cuidado com a temperatura, porque como está encostada na parede, pode ser que fique muito frio. Então uma solução é colocar um painel de madeira ou estofado, como se fosse um sofá mesmo. Agora eu vou falar do guarda-roupa.
Para a maioria das pessoas, ele é a segunda peça maior e mais importante do quarto. Minha sugestão é colocá-lo na parede oposta da janela, ao lado da cama, porque também devemos ter no mínimo 60 centímetros para a circulação e utilização agradável do móvel. Outra dica é colocá-lo nas paredes menores para você preencher melhor os espaços. Se seu quarto for pequeno, prefira um guarda-roupa mais alto do que largo, porque assim você utiliza melhor e tem mais espaço para colocar as coisas na parede. Caso você queira mesmo um guarda-roupa mais largo, opte pelos de porta de correr. Agora eu vou falar do criado mudo. Depois de posicionar as maiores peças, é hora de colocar os móveis menores para a composição do quarto. Os criados mudos ou mesinhas de cabeceira são móveis muito importantes, porque pelo fato deles estarem na lateral da cama, são utilizados para apoio de despertador, copo d'água, celular, livro, controle de TV, abajur e tudo mais que você vai precisar pegar quando você estiver deitado na cama. Mas você deve prestar atenção com a altura desses móveis. Eles não devem ser mais altos que a altura da cama e nem muito menores. É ideal que eles estejam alinhados a elas ou levemente mais baixos. Pronto, a gente já colocou os móveis principais. Se você ainda tiver espaço no seu quarto, é hora de decorar mais. Pense sempre em atender às suas necessidades. É possível você colocar uma cômoda, escrivaninha, outros objetos de decoração, poltronas, entre muitas outras coisas. As cômodas são muito práticas. São utilizadas para guardar objetos, como apoio de uma televisão, para guardar livros, entre outros. Se seu quarto é pequeno, mas você não quer abrir mão da praticidade de ter uma cômoda, escolha uma mais alta e estreita, porque assim você aproveita o espaço na vertical, não ocupando muito espaço do quarto. As escrivaninhas. É sempre útil você ter um local de trabalho ou estudo no seu quarto. E é interessante colocá-la na parede oposta do guarda-roupa, porque isso equilibra o peso visual do guarda-roupa. Além disso, é interessante você colocar embaixo da janela, porque assim você também aproveita a entrada de luz natural. Se seu quarto for pequeno, é interessante você utilizar aqueles móveis multiuso, como camas altas que tem escrivaninhas embaixo. Eu vou deixar uma foto aqui para vocês, é a chamada cama escrivaninha. Outra opção é colocá-la no lugar do criado mudo. Aí você acaba utilizando esse móvel com uma dupla função, de apoio para seus objetos e como uma área de estudo ou trabalho, aproveitando melhor o seu espaço. O importante é que você tenha espaço suficiente para acomodar uma cadeira e tenha a circulação tranquila para as pessoas. Outra dica é você colocar algumas prateleiras acima da escrivaninha, assim você tem um aproveitamento melhor ainda do seu espaço. Poltronas, sofás ou cadeiras são móveis muito interessantes de se ter no quarto, tanto para na hora que você for calçar seus sapatos, como para outras pessoas sentarem, por exemplo. Se seu quarto for muito pequeno, um banquinho é uma ótima opção, mas se você tem mais espaço, opte por uma poltrona ou puff bem confortável. Uma sugestão é criar um canto de leitura, com uma poltrona, uma pequena estante de livros e uma luminária de piso. Ainda existem mais alguns objetos que eu gostaria de destacar, como tapetes, cortinas e abajures. Esses objetos trazem mais aconchego e conforto para o seu quarto. As luminárias ou os abajures podem ser colocados nos criados mudos ao lado da cama ou então presos nas paredes, também em cima do criado mudo, daquele tipo arandelas flexíveis. Já os tapetes, eles são fundamentais, tanto por essa questão do aconchego, como eles aquecem os quartos que são de piso frio, que são aqueles cerâmicos. Já as cortinas dão um charme todo especial para o ambiente e também protege da entrada dos raios solares. Além disso, não se esqueça do espelho. Ele é uma peça muito importante, principalmente para nós mulheres, que pode ser pendurado na parede ou, se for muito grande, apoiado no chão. E como eu já disse, caso você goste de ter televisão no quarto, é interessante que ele fique em cima de um rack ou de uma cômoda, ou ainda pendurado na parede ou em um painel para televisão. Especialistas indicam que a altura ideal para uma televisão no quarto é de 1,10 m a 1,20 m, cerca de 50 a 70 centímetros superior à altura da cama. Lembre-se,
O quarto é um espaço seu, então é muito importante que ele seja bem planejado. E é interessante que você chame um arquiteto ou designer de interiores para te ajudar nessa tarefa, porque assim você consegue criar um espaço muito mais funcional e belo. Se você ainda tem alguma dúvida, escreve para mim nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e se inscrever no canal. Um beijo, muito obrigada e até a próxima. Tchau!